Então, esse capítulo 6, que nós estamos estudando, se chama Dhyana Yoga, ou a ciência da meditação, né? Também costuma ser chamado de Atma Samyoga, Atman Samyama Yoga, ou seja, o yoga da harmonia do espírito, que é essa mesma ideia, né? E está falando de autocontrole, né? Ou seja, por meio da prática de meditação. E como nós vimos, o 6º capítulo, ele inicia dando sequência aos ensinamentos do 5º capítulo sobre a ação altruísta e a renúncia ao fruto da ação. E ali, a partir do 10º verso, que a gente entra, de fato, nos princípios da arte e da ciência da meditação. Quais são os pré-requisitos e tudo mais, né? A essa altura, uma questão que a gente já pode se colocar é isso, né? O que é meditação segundo a Bhagavad Gita? Como é que eu poderia, assim, se eu já li o capítulo, como é que eu poderia resumir isso em algumas palavras ou em uma imagem, né? Já que a ideia de imagem, assim, ela é muito... A gente costuma dizer que uma imagem vale por 1000 palavras. Então, por estranho que pareça, apesar de a definição aparecer na Bhagavad Gita, sempre que eu penso na meditação e faço esse estudo, quando eu penso em uma imagem, a imagem que me vem à cabeça não é a imagem da metáfora principal que define a arte e a ciência da meditação. Ou seja, quando eu penso hoje em dia, né, claro que numa primeira aproximação à definição de meditação, a gente pensa naquela imagem dos 2 pássaros, naquela metáfora do Rig Veda, né? Depois, ou seja, que a metáfora diz 2 pássaros habitam na mesma árvore, um se alimenta dos frutos, o outro observa em silêncio. Que é quando a gente dá conta dessas 2 vozes que a gente tem, uma que representa a personalidade, outra que representa o espírito, e que eu busco a unificação dessas vozes. A unificação no cisne Ramsa. Aí vem a outra imagem do cisne, e também a imagem desse Shuddha Pranayama, que é quando eu faço a respiração consciente, né? Que tem esse som onomatopeico, o Hamsa, que é a palavra que significa também cisne. Então, essas são as imagens teóricas que a gente tem, até chegar na imagem maior, que é a imagem que a gente chama de Gitopadesha, né? Ou seja, que é quando eu olho para aquela figura do Senhor Krishna e Arjuna na quadriga, eu interpretar a quadriga como um corpo humano e o Senhor Krishna e o Senhor Arjuna representando esses 2 pássaros, e é nesse diálogo que vai estabelecer a unificação do aspecto humano, que é o Senhor Arjuna, o aspecto divino, que é Krishna, e geralmente é esse processo que a gente chama de meditação. Então, essas são as imagens que a gente trabalha assim de uma maneira histórica, ao longo do desenvolvimento normal, ou de uma maneira ligada à parte oriental, né? Agora, por incrível que pareça, quando eu penso em uma imagem para entender o que é essa meditação da Gita, né? A imagem que me vem à cabeça é um quadro de Jesus. E ele está com a mão assim, apontando para o centro do peito, onde tem um coração saindo fogo assim por cima. A gente diz que é o Sagrado Coração, né? Então, a meditação é aquele processo que faz a gente despertar para essa realidade, né? Para que com a minha mente eu alcance essa percepção e a partir daí eu permita que a minha mente se deixe controlar e dirigir
por esse fogo, por essa luz que vem do coração, né? E que a gente exercita, como a gente sabe, no Shuddha Raja Yoga, primeiro partindo com essa compreensão do Bhavana, né? Que na linguagem contemporânea a gente pode chamar como se fosse um entendimento sintrópico da realidade, né? Para usar a palavra sintropia, que é um termo da ciência atual e que significa isso. Uma certa ideia de que está tudo interligado, tudo interconectado, e de que o todo é maior que a soma das partes, né? Ou seja, que esses processos, quando eu não me dou conta dessa sintropia, eu entro em processos de sinergia. Então, essa imagem me vem por essa figura do Senhor Jesus. Ou seja, como se a gente dissesse que a gente está tentando agora, por várias formas, conceituar ou unificar uma coisa que, num certo tipo de contemplação, a gente, no Ocidente, já vinha experimentando também, como se fosse esse aprendizado, né? Para que a gente depois, agora, nesse momento que a gente está, pudesse unificar a visão do Oriente e do Ocidente, que é o que a Bhagavad Gita tenta no primeiro momento, porque ela vem lá de uma tradição dos Vedas, das Upanishads, né? E a Gita faz essa crítica, e já faz a crítica numa linguagem universalista, que é não mais para a linguagem só para a Índia, mas é uma linguagem que alcança o mundo todo, e que eu tenho facilidade para identificar, assim, com relação a essas categorias do Ocidente. Porque o yogi é aquele que tem desapego ao fruto da ação, né? Porque o entendimento de sannyasa, ou de sannyasin, do renunciante, né? Naquela época, era aquele que o Arjuna apresenta no primeiro capítulo. Eu vou abandonar o mundo, eu vou seguir a via dos renunciantes, né? Uma via ascética. E aí o Senhor Krishna vai começar, então, a fazer esse contraponto, vai apresentando alguns versos. Ele começou a tratar da parte mais secreta dessa ciência, que é quando eu tenho essa visão de mundo, do Bhavana, quando estou andando consciente de um certo modo de perceber a inter-relação de todas as coisas e de atuar no mundo, eu começo a entender o que é a meditação. Que o argumento do Senhor Krishna aqui é um pouco diferente do argumento que se tinha na época, né? Porque a ação é uma coisa importantíssima. A ação nesse sentido de agir no mundo. Por quê? Porque se eu fosse seguir a via da nação, seria a via de renunciar ao mundo. É quase que uma crítica, olha que interessante, né? A solução encontrada pelo Senhor Buda. A gente já viu isso também, né? O Senhor Buda que, diferente de Arjuna, ele abandona o reino, abandona a esposa, abandona o filho e segue a via do renunciante. Embora ele mesmo, o Senhor Buda, vai se tornar um crítico dessas práticas, né? Ele vai rejeitar essas práticas yogas até ele, então, embaixo da árvore, em meditação, alcançar a iluminação e, a partir daí, propor uma teoria alternativa dos yogas da época. Essa yoga que está sendo tratada aqui também é uma alternativa aos yogas da época. E é uma alternativa, inclusive, ao yoga do Senhor Buda. Porque aqui o Krishna diz, não é necessário renunciar ao mundo. Você tem que estar no mundo sem ser do mundo, né? A renúncia é o apego, ao fruto da ação. A verdadeira renúncia é o que se chama de retação. Não tenha dúvida, né? Que é a retação ou a reta omissão. Ou seja, quando eu estou fazendo isso, naturalmente eu estou
desapegado do fruto, que eu estou fazendo isso pela ação ser verdadeira, por altruísmo, né? Que a gente tem que lembrar as duas palavrinhas-chave, né? Que ajudam a gente a resumir, sintetizar toda a Gita, que é sannyasa e tyaga, né? Quando eu penso em renúncia, se fosse traduzir com uma frase só, é renúncia ao império dos sentidos. Renúncia, né, a esse controle que é exercido pelo arranca. Então, quando eu renuncio a isso, ao controle do arranca, e faço a entrega ao Atma, né, então aí eu estou dando esse sentido completo, que é de renúncia, vai estar exatamente assim, do jeito de explicar. Essa renúncia fica clara quando você observa uma pessoa que renunciou ao império dos sentidos, na ação dela, que ela não vai se furtar à ação, mas que ela não tem apego ao fruto da ação. Então você percebe por aí, né? E é claro que essa pessoa tem uma energia, uma luz, um brilho, uma tranquilidade diferente, porque quando ela realiza a entrega, ela está fazendo a comunhão com a divindade e essa energia acho que passa, né? Essa é a diferença do sentido de renúncia para nós, que é um conceito interno. Nós internalizamos o sentido de renúncia, que no contexto do hinduísmo era uma coisa objetiva. Ela renuncia ao mundo concreto. Para você, por exemplo, usar um manto laranja e se apresentar como um asceta para o mundo, alguém que não tem mais compromisso com a ação no mundo, com ganhar dinheiro, com constituir família. Então, é como se o Senhor Krishna estivesse dizendo: o hábito não faz o monge. O que faz o monge, por isso que eu falei que é Jesus apontando para o coração, né? O que faz o monge é essa renúncia no coração a tudo aquilo que nos afaste do sagrado coração. É a renúncia do ego, né? É essa. E a entrega, Tyaga, né, que a gente fala, que tem outro sentido também no hinduísmo clássico, a entrega é exatamente esse estado de, de conexão com o Sagrado Coração. Então, nesse sentido, ação e não ação até coincide, é difícil se distinguir, porque às vezes você está agindo mais sem agir. E as pessoas externamente não percebem a tua ação. Quando você faz um trabalho espiritual, quando você está mentalizando, quando você está fazendo uma prática, você pode estar, com esse ato, ajudando a que as leis de um país sejam modificadas e a fome seja erradicada. Tem muito mais força do que a ação concreta de alimentar um pobre, duas pessoas, que é um tipo de caridade, na ação concreta ainda. Mas às vezes você não está fazendo isso, você está fazendo uma coisa maior, que é pensar na alimentação de todos. A gente tem que ter como critério, né, que você nunca pode querer, sei lá, fazer para o outro aquilo que não, você não queria para você. Né? Então, se você tomar isso como premissa para controlar a tua vontade, você já evita de fazer muita coisa errada. Quando eu subjugo a mim mesmo por mim mesmo, né, tem essa dupla natureza. Eu estou renunciando a uma série de coisas, ou seja, eu estou silenciando o meu ego e, a partir daí, eu estou possibilitando, estou esvaziando o meu ser para que ele seja preenchido, né, com o sagrado, com o divino. Então, para que o sagrado possa se manifestar. Ou seja, que é quando eu realizo a entrega, que ainda que você esteja sofrendo na neve, ainda que você bate na porta de alguém com fome, com frio,
e essa pessoa não te receba ou te maltrate, se ainda assim nada disso turvar a tua mente, a tua consciência, que você está conectado com Deus, que é o que importa, e sabe que essa experiência Deus está te mandando, porque alguma coisa aí tem para o teu aprendizado de todo mundo, aí você entendeu, você entendeu que você está experimentando desse estado de Ananda, né? Que Ananda, que no Ocidente a gente chama de perfeita alegria. Você está em conexão com Deus, né? Você está em comunhão com Deus, né? É essa ideia, né? De que você, quando chega nesse lugar, você está começando a experimentar do Bhavana mesmo, né? Ou seja, você está se aproximando daquele estágio onde a tua meditação vai ser perfeita, você não faz distinção em nada na natureza. Por que eu comecei hoje dizendo que a metáfora que melhor representa para mim o que é que eu chamo de meditação, ou dessa contemplação, né, divina, aquela imagem de Jesus apontando para o Sagrado Coração, né, que é esse lugar desse espírito de fogo que ilumina a atividade racional. Né? É que, se você já tem essa vida, é exatamente quando Jesus sobe naquela montanha, só com os discípulos, né, à noite, para contemplar a Deus. E reclama dos discípulos, porque naquele estágio nenhum deles tinha maturidade para compreender o que era a meditação. Então Jesus os repreende, né? Porque eles eram como crianças. E para criança você tem que dar papinha de nenê. Você não pode dar alimento sólido. Então ele vai falar em parábolas, ele vai falar em historinhas, mas ele não pode ainda falar do que é a meditação. Era o grande tema que ele trazia, né? Como é que você vai ali, em silêncio, com os olhos fechados, contemplar a realidade suprema? Todo mundo caiu no sono profundo, né? Então, mas ele disse, a missão dele era dar esse exemplo já concreto, né? Aquela mensagem que um avatar, o Senhor Cristo, trouxe dessa maneira ajuda universal, esse outro avatar dá um exemplo, para que agora, 2000 e tantos anos depois, a gente comece a juntar essas pecinhas, né? E comece a ver que é possível viver em estado de união divina. Né? Quem que é esse mim? Atento a mim, voltar-se para mim, esse mim, todo o tempo que aparece. Né? O leitor mais superficial da Bhagavad Gita, que a gente chama o leitor mais teísta, ou que tem uma visão mais teísta sobre o texto, vai dizer que esse mim é a divindade Krishna, simplesmente. É uma leitura perigosa, porque aí cria aqueles exclusivismos, né? Essa que é a divindade e não aquela outra, né? Então, só Krishna salva, por exemplo. Não é isso. Esse mim, como a gente viu, é o pronome, o Atma, e é também porque o Krishna, como está em comunhão com o Atma, fala desse lugar do espírito como o Atma. Então, quando ele está dizendo com a ajuda, disse a mim, é o Atma. Você está falando aqui da comunhão divina, da comunhão sagrada, né? Da qual o Senhor Krishna está servindo aqui de meio para te ligar com o Atma. Do mesmo modo que o Senhor Jesus serve de meio para te ligar com o Pai, né? Vai dizer, ninguém chega ao Pai senão por mim. Por ele, enquanto esse exemplo que expressa o Espírito Santo, ou esse fogo do coração, né? Que é o que nos faz todos irmãos. Você alcançar o Brahma Nirvana, a gente chama de êxtase brâmico. Esse êxtase brâmico, né? Do contato com o sagrado. Ou seja, isso aí a gente sente não na mente racional. É que o Ocidente ele identifica essas duas categorias, porque ele não sabe fazer essa distinção. E daí todo o perigo, que as pessoas caem num racionalismo estéril, né? Num racionalismo que não vem junto com o amor divino.
Porque o amor faz parte dessa faculdade que se reflete em Budi. Vem do coração, vem do chakra cardíaco, do espírito, se reflete em Budi, e essa luz de Budi ilumina a mente, né? Ilumina a razão, que é a faculdade que, quando eu deixo a minha mente se render a ela, aí as coisas são todas encaminhadas. Budi vai estar atuando quando eu não digo mais meu, nem que esse trabalho é meu, mas que eu entendo de um outro jeito aí que o amanhã não sou eu que defino, né? E quanto mais eu me aperfeiçoo nessa meditação de comunhão com o sagrado, mais eu tenho esse sentimento de amor universal e percebo essas coisas todas interligadas dentro de um mesmo plano, de um mesmo projeto cósmico, né? Estou dando um pulo assim bem grande agora, para já entrar aí direto nessa parte da relação de Bhavana com Dhyana. São esses dois conceitos técnicos muito bem formulados na Bhagavad Gita, né? E dos quais o Senhor Jesus foi um exemplo perfeito, né? Então, quando eu percebo que Deus está presente em todas as coisas e em tudo, ele diz: esse ser tomou consciência da divindade em si próprio. A Bhagavad Gita, ela tem diferentes camadas de leitura, né? Ela tem uma camada politeísta, que é aquilo que atende a todas as camadas assim mais populares. Ele tem uma camada teísta ou quase monoteísta, que é aquela que vê no Senhor Krishna a suprema divindade, como os Hare Krishnas veem assim. E ele tem uma camada de um certo tipo de monismo. Está presente no Oriente e também no Ocidente. Nos místicos ocidentais e também nos filósofos ocidentais. Tem vários tipos de monismo, é claro, né? Spinoza, por exemplo, não dá para... Ou você identifica tudo com a natureza, ou você fala da ideia de um idealismo absoluto, onde tudo é só o espírito. Tem vários tipos que, que disciplina a tua mente. Para quê? Para que ela, ou seja, para que o arrancada, então, possa se sutilizar para perceber aquela coisa menos densa, menos grosseira, né? Aquelas ondas que vêm do Sagrado Coração e das esferas celestiais, né? Que na linguagem do Fratani, lembrando que ele está aqui hoje, né? Eu diria as noures, né? Então, quando a minha mente, uma mente grosseira, uma mente densa, não consegue acessar, porque é como se fosse aquela sintonia fina que você precisa buscar, aquele silêncio para poder ali entrar no dial para captar as vibrações sutis que vêm da natureza sagrada, para poder perceber a beleza e tudo mais, né? Como, quando a pessoa está embrutecida, ela não consegue, ela, ela não tem harmonia, não consegue nem perceber a beleza de fato, né? A verdadeira via é aquela onde eu transformo o planeta todo num grande templo. A natureza é sagrada. De novo, o exemplo de Jesus, né? Jesus fez a missão dele no planeta todo. A prática cotidiana dele se confundia com a prática religiosa, com a prática com a ritualística, com a prática de conhecimento. Era tudo uma coisa só.
Num certo sentido, é claro que é muito complicado dizer isso, as pessoas, mas no sentido como eu vejo, o que eu chamo de Shuddha Yoga é um pouco o que Jesus viveu. Claro que ele viveu de uma forma adaptada ao olhar só do ocidental, falando para os ocidentais e tudo mais, né? Mas se a gente prestar atenção para o que a gente está chamando de bhavana, que a gente chama de meditação na ação, né? E que eu chamo de comunhão, né? E de contemplação, é isso. Quer dizer, eu vejo assim, de fato. Então, quando ele aponta para o Sagrado Coração, ele está preparando as pessoas para que no devido tempo, amadurecendo na sua espiritualidade, né, chegasse um dia a compreender o que é a meditação e como fazer de sua vida toda uma meditação. A meditação o tempo todo, em cada minúscula ação. A meditação na ação. Essa experiência aqui, da Gita, como tal, em princípio, não tem nada de cristão aqui, porque é anterior ao Cristo. Mas, no entanto, é como se isso fizesse toda parte de um mesmo. São pessoas que vêm de um mesmo lugar, dando continuidade a uma mesma missão. Acho que é isso que eu queria dizer. E isso é o que o Sr. Krishna tenta enfatizar, né? Que é esse aspecto universalista, que está acima da religião e da religiosidade, mas que compreende todas as religiões, todas as religiosidades. Tudo vem de Deus, que é como o próprio Gandhi, que leu isso do Gita, costumava dizer, né? Enquanto galhos, as religiões são muitas, mas enquanto tronco, a religião é uma só, nesse sentido. Boa noite a todos e a todas. Não, é bem simples, porque acho que hoje foram faladas coisas tão importantes, como sempre, né? Mas eu gostei muito da lembrança da perfeita alegria. Acho que é uma. Eu sempre gosto de ouvir pela manhã, bem cedinho, porque também nos faz entender qual é o nosso papel nesse mundo. Porque se a gente, às vezes a gente exige tanto, e a gente pode fazer muita coisa, né, para ter uma sociedade melhor, como se fala da meditação na ação, que é todo momento, é todo segundo da nossa vida, que a gente tem que buscar isso, porque não é só saber a parte técnica, conhecer, mas agir, e agir às vezes é muito mais difícil do que simplesmente você conhecer a teoria. Porque a gente é testado a todo momento, em todas as situações, né? Nós somos desafiados e manter a serenidade, pensar nesses conceitos, principalmente do Bhavana, quando você às vezes é desafiado ou contrariado, né? Acho que é a parte mais difícil que nós temos. Então, se vocês tiverem chance de ouvir a Perfeita Alegria, é só colocar no Google que aparece algumas versões diferentes. E eu me lembro que a gente discutiu muito isso também em algumas reuniões nossas com o Francisco, de Aracaju, porque era uma música que para ele tocava muito também. E também quando a gente deu exemplo de vidas aqui tão importantes, de várias religiões, de várias culturas, eu acho que quando fala de Cristo, né, aquela figura que o Rubens falou do Sagrado Coração, ela também resume, é uma síntese do que a gente está buscando também. Então, atuar com o coração, mas um coração verdadeiro, né? Que é aquela figura mostra para gente, aquela imagem.
Eu gostei muito também. Esse capítulo eu achei muito importante para a gente, principalmente para falar da ação nossa de cada dia, em todos os aspectos, né? Com a família, no trabalho, em casa, com as pessoas que a gente não conhece. E tá difícil, né? A nossa sociedade tá difícil. Às vezes você sai na rua, é difícil você ver uma pessoa, às vezes, e não ter um pensamento de crítica, né? Dependendo do que está sendo feito. Mas acho que a gente tem que buscar isso, de como a gente pode ajudar a partir desses conceitos que a gente já conhece. Meditação na ação, que eu acho que é o mais importante de tudo que a gente tem estudado ultimamente.